Olá, querido irmão, querida irmã. Este é o 6º episódio da nossa série, O Espírito Santo Santificador. Estamos refletindo sobre a pessoa, a obra, a ação do Espírito Santo em nossas vidas. Hoje o tema é Vinde, Espírito Santo. E eu gostaria de começar esta reflexão indo à palavra de Deus, lá no Evangelho de São João, no capítulo 16, versículos 5 a 8. Versículos 5 a 8. Assim vai dizer a palavra: Agora parto para aquele que me enviou. E nenhum de vós me pergunta para onde vais? Mas, porque vos disse isso, a tristeza encheu os vossos corações. No entanto, eu vos digo a verdade: é bom para vós que eu parta. Se eu não for, não virá até vós o defensor. Mas se eu me for, eu vô-lo mandarei. E quando vier, ele demonstrará ao mundo em que consistem o pecado, a justiça e o julgamento. Essas palavras de Jesus, elas estão dentro do discurso de despedida de Jesus para os seus discípulos. Jesus está dizendo que vai retornar para o Pai. E de fato isso acontece no mistério da sua ascensão. O coração dos discípulos, diante da volta de Jesus para o Pai, se encheu de tristeza. Por quê? Porque, de certo modo, os discípulos já estavam apegados a Jesus. E sempre quando algo ou alguém mexe em nossos apegos, nós nos entristecemos. Porém, Jesus, vendo a condição dos discípulos, promete enviar para eles o defensor, o Paráclito, que é justamente o Espírito Santo, para convencer o mundo acerca de 3 coisas: o pecado, a justiça e o julgamento. E de fato, estas palavras de Jesus se cumprem em Pentecostes. E se cumpre todas as vezes que nós, na nossa oração, seja a oração pessoal, seja a oração comunitária, pedimos o Espírito Santo. Clamamos: Vinde, Espírito Santo. Gostaria então de partilhar com você sobre a importância de rezarmos ao Espírito Santo. Claro que a oração cristã é sempre uma oração trinitária, é oração ao Pai, em nome de Jesus, na ação do Espírito. Mas o apóstolo Paulo, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 12, versículo 3, vai nos dizer: ninguém pode dizer Jesus é o Senhor, a não ser no Espírito Santo. Portanto, é o Espírito Santo que nos leva a reconhecer Jesus como nosso Senhor e Salvador. É o Espírito que nos conduz ao Verbo. O Catecismo da Igreja, lá no número 2670, nos ensina: cada vez que começamos a orar a Jesus, é o Espírito Santo que, por sua graça proveniente, nos atrai ao caminho da oração, nos leva a uma intimidade mais profunda com Jesus. Se Ele nos ensina a orar, recordando-nos Cristo, como não orar a Ele mesmo? Por isso a Igreja, ela nos convida a implorar cada dia, em todos os momentos, situações, principalmente nas horas mais difíceis, invocar o Espírito Santo. Sobretudo, diz o Catecismo, no início e no fim de toda ação importante. Então, quando você precisa tomar uma decisão, a primeira coisa que você tem que fazer é pedir que o Espírito Santo ilumine você na sua decisão.
Vai conversar com uma pessoa um assunto delicado? Peça ao Espírito Santo. Ao acordar, ao fazer algum trabalho, sempre inicie e termine com o Espírito Santo. Em tudo, deixai-vos conduzir por Ele. Também trago uma citação de São Gregório Nazianzeno, onde ele diz assim: se o Espírito não deve ser adorado, como é que ele me diviniza pelo batismo? Pelo batismo nós nos tornamos templos do Espírito, fomos divinizados por ele. E se ele deve ser adorado, não deve ser o objeto então de um culto particular? Por isso que nós podemos falar de uma devoção ao Espírito Santo. A forma tradicional que a Igreja nos ensina para pedir o Espírito é invocar ao Pai, por Cristo, nosso Senhor, para que Ele nos dê o defensor, o consolador. E ainda o Catecismo vai dizer: Jesus insiste nesse pedido em seu nome, exatamente no momento em que promete o dom do Espírito de verdade. Mas, diz o Catecismo, a oração mais simples e mais direta é também a fórmula tradicional, simplesmente dizer: vinde Espírito Santo. Ao longo do dia, nós deveríamos repetir essa oração, essa fórmula, muitas vezes. Vinde Espírito Santo. Deve ser uma jaculatória constante em nossos lábios e principalmente no nosso coração. Também a tradição litúrgica desenvolveu antífonas e hinos. Então nós temos uma oração que já é muito conhecida, que é a oração da sequência de Pentecostes: vinde Espírito, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Temos também uma outra oração belíssima da tradição bizantina, que diz assim: Rei Celeste, Espírito Consolador, Espírito de verdade, presente em toda parte e plenificando tudo, tesouro de todo bem e fonte da vida. Vinde, habitai em nós, purificai-nos e salvai-nos, ó vós que sois bom. Meu irmão e minha irmã, termino dizendo que o Espírito Santo, cuja unção marca o nosso ser, transborda em nossa alma, ele é o mestre interior da oração cristã. Nós não sabemos como orar, por isso o próprio Espírito ora em nós. O próprio Espírito coloca palavras em nossos lábios. O próprio Espírito nos conduz ao Verbo, nos conduz ao Pai. Por isso, hoje e sempre, vamos pedir: vinde Espírito Santo, vinde nos conduzir, vinde por meio da intercessão de Nossa Senhora, sua esposa mística. Que Deus o abençoe hoje e sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.